Derrubando narrativas de racha na direita, Tarcísio de Freitas demonstrou apoio à escolha de Bolsonaro pelo filho Flávio para representá-lo nas eleições de 2026. O Victor Salina tem as informações do que disse o governador de São Paulo. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. Segunda edição, é isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele quebrou o silêncio a respeito da indicação, a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filho Flávio Bolsonaro, o senador, para representá-lo na campanha à presidência da República em 2026. O governador de São Paulo estava em um evento em Diadema, no ABC Paulista, Gisele, quando ele falou com os jornalistas. Ele disse que previamente já havia conversado com Flávio Bolsonaro a respeito desse assunto, disse que Flávio vai ter que ter bastante responsabilidade pelo Brasil a partir de agora e demonstrou apoio, viu, à escolha de Bolsonaro, apoio e lealdade ao ex-presidente. Vamos ouvir um trecho. Ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele, e é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. Lembrando, Geisiane, que o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já havia dado uma indicação que seria Tarcísio de Freitas, quem concorreria à presidência pelo PL. Aí ele ia migrar do Republicanos, atual partido então do governador de São Paulo, para o PL para concorrer à presidência contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então todo o cenário mudou a partir do anúncio de Flávio Bolsonaro, que foi endossado pelo próprio presidente também do PL. Outra informação que nós já trouxemos aqui para o Jornal da Oeste, segunda edição, é que Flávio Bolsonaro ele chegou a cogitar uma desistência da candidatura, mas que isso teria um preço, que seria a anistia ampla, geral e restrita. Gisiane, eu volto com você. Fabi Barroso está então declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiando Flávio Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro também fez declarações positivas em relação ao governador Tarcísio de Freitas. Vale ressaltar, os dois estavam em negociação pelo PL da dosimetria, como nós havíamos trazido aqui para nossa audiência há algumas semanas, com exclusividade. Então, eles estavam ali envolvidos. O Flávio está tentando sinalizar com o Centrão também. Ele sabe que precisa dessa bancada do Centrão para apoiar ali as eleições de 26. E aí entra algumas questões. A metodologia, a estratégia tem que ser muito bem pensada, porque além da cadeira da presidência, tem a questão do Senado, do próprio Senado. A direita não pode descansar do Senado, porque infelizmente a esquerda tem sim bastante chances dentro dos estados, e aí não conseguiríamos mudar o cenário do Senado. E a gente sabe que todas as pautas passam por lá, então a gente depende também do Senado. Perfeito, Geisiane. Esse ponto tem que ser considerado. Também é preciso considerar a questão dos governos, governo de estado. O Tarcísio é uma peça muito importante aqui no estado de São Paulo, porque se ele não estiver, provavelmente a esquerda terá muita chance. Então também tem este ponto que precisa ser avaliado. É o maior estado do Brasil, o que mais arrecada, etc., que é a força locomotora do Brasil, é o estado de São Paulo. Isso não pode ser desconsiderado. E uma reeleição do Tarcísio é certa, Todo mundo sabe disso, inclusive os esquerdistas. Em relação a esse apoio, ficou estranho quando ele disse, nós temos outros nomes também, mas é constatação da realidade. Não creio que seja uma vontade do Tarcísio em si, mas é constatar. De fato, o Zema já disse que ele realmente vai sair, embora o Flávio Bolsonaro tenha anunciado a sua própria candidatura. O Caiado também se manteve. E o Kassab, aí, que é bastante aliado do próprio Tarcísio, está mantendo e disse que vai articular para que, então, o Ratinho Júnior seja também candidato à presidência. O que a gente não sabe ainda, que eu acho que terá muita negociação e política, isso é fazer política, é em relação ao vice. Creio que esses nomes aqui falados provavelmente podem sair a vice do Flávio Bolsonaro. Também é preciso considerar que em janeiro nós teremos aí uma viagem prolongada do próprio Flávio Bolsonaro para ter apoio internacional, que de fato ele terá. Então talvez todos esses ajustes, esses acertos sejam necessários. Teve aquela reunião, o jantar à noite ontem, do Flávio Bolsonaro, que não foi interessante, que não foi o Marcos Pereira, que é o presidente do partido aí do Tarcísio, ele não foi. Então dá para entender por que
que o Tarcísio está na coleirinha, e está na coleirinha de fato, o Kassab ali e tudo mais que está ocorrendo. Mas foi, então, o Marcos Rueda e foi o Valdemar. E ali foi dito pelo próprio Flávio Bolsonaro que tem muita coisa a ser acertada e que eles estão, o Rogério Marinho também estava presente, ele deu uma entrevista dizendo que eles estão maturando a ideia. E foi tão chocante, foi tão assim, repentinamente, que causou um estrago na política feita pelo Centrão. Então vamos aguardar, tudo indica que a consolidação da candidatura do Flávio Bolsonaro de fato ocorrerá pelos desdobramentos que a gente está acompanhando. Então, a ver futuramente como o Centrão vai se comportar. Serrão, tá então todas essas questões colocadas à mesa, tem o Centrão, Flávio Bolsonaro tentando se aproximar do Centrão, Tarcísio, justamente para conseguir apoio à sua candidatura, Tarcísio de Freitas, que sempre demonstrou que não queria ser candidato à presidência, ele queria ser candidato à reeleição aqui no governo do estado de São Paulo, e demonstrando, deixando claro aí que apoia o Flávio Bolsonaro. Vale ressaltar que publicamente também o Tarcísio sempre falou que apoia o Bolsonaro, sempre externaliza ali o agradecimento ao Bolsonaro e a lealdade e fidelidade ao Jair Bolsonaro. Tarcísio Freitas foi fundamental, certeiro em um ponto. Flávio Bolsonaro tem que pensar no futuro do Brasil. Flávio, o que você tem que fazer agora? Agora é hora de baixar a bola. É hora de definir uma agenda. Você tem que começar a discutir, debater com a sociedade o que você propõe fazer ou o que as pessoas propõem que você faça de diferente em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que está destruindo o país com esse projeto de vingança, com essa estupidez total de gestão econômica que ele tem. Então, você tem que apresentar uma agenda. O que você vai fazer de diferente para convencer as pessoas e 30% do eleitorado que não querem saber de nada. Essa é a sua missão inicial agora. A segunda missão é articulação política, que você sabe fazer, que você sabe dialogar. Tem que rodar o mundo, começar a mostrar que o Brasil pode ser diferente sob uma nova liderança, uma liderança que dialogue, uma liderança que leve o país a um caminho diferente do que está hoje. Hoje o Brasil precisa reconstruir o seu sistema democrático, precisa restabelecer a confiança das pessoas no poder judiciário do Brasil, porque ela está abaladíssima. Faça uma pesquisa hoje sobre o Poder Judiciário, vai dar um número horroroso. O Brasil também precisa redefinir, restabelecer a confiança e redefinir o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, como estão hoje, não aguentam 3 minutos de batalha contra ninguém. Não conseguem nem enfrentar o narconegócio que está aí. Então, a coisa é muito grave, a gente tem prioridades a definir, tem que tratar, você tem que ter na ponta da língua, Flávio, uma solução para a segurança pública, uma solução real, debatida, prática, pegando boas experiências. Pegue lá o pessoal de Minas Gerais que está fazendo um trabalho sério, vamos mostrar para o Brasil o que tem de bom, e o Brasil passar a fazer a coisa boa e correta, e não a ficar copiando os exemplos erradíssimos que o PT nos dá toda hora, com corrupção, com impunidade, com perseguição, com vingança. Isso aí, esse não é o Brasil que nós queremos. Então, Flávio Bolsonaro vai se viabilizar se ele conseguir mostrar que ele é o cara capaz de tocar uma agenda que convença os brasileiros de que o bem vale a pena, porque hoje os brasileiros não têm a certeza disso. Estão vendo o errado vencer. E enquanto o errado estiver vencendo, isso aqui não será um lugar digno para ninguém. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.